Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Nesta aula nós vamos aprender a construir a elipse e também vamos aprender a equação reduzida da elipse. Então vamos lá. Primeiro vamos aprender a construir uma elipse. O que é uma elipse? De uma forma prática, nós vamos construir a nossa elipse fazendo o seguinte. Primeiro nós vamos determinar dois pontos do plano que nós estamos chamando de F1 e F2. E vamos manter uma distância, tá, entre esses dois pontos. Uma distância, por exemplo, de 4. Uma distância 4. Poderia ser uma distância qualquer entre esses dois pontos, F1 e F2, que chamamos de focos. Então eu fixei aí os focos da nossa elipse. O segundo passo que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos amarrar, digamos assim, um fio ou um arame, um barbante. Fica melhor assim, um barbante. Esse barbante que você está vendo é de cor verde. Vamos amarrar na ponta desses focos, tá? Nesses pontos F1 e F2. E vamos deixar esse barbante esticado através da ponta desse lápis aí laranja que você está vendo, tá? Então tá esticadinho aí, o lápis está esticando esse barbante, e nós temos aí da ponta do lápis até o F1, da ponta do lápis até o F2, somando esses dois segmentos, nós vamos ter exatamente o tamanho do barbante. Esse valor é um valor fixo. Nós vamos observar que esse barbante ele não muda de tamanho, ele está amarrado ali, ó, está fixado nos pontos F1 e F2. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte: mantendo esticado esse barbante, nós vamos dar um giro aí em torno dos pontos F1 e F2, que são os focos da nossa elipse. Observe o que vai acontecer, mantendo o barbante esticado, ó. Mantendo o barbante esticado, nós vamos criar uma figura que você está observando aí, ó, que está sendo formado, e esta figura, tá? Esse conjunto de pontos aí, ó, desse plano aí, formado dessa maneira que eu notei para vocês, é a nossa elipse. E você vai observar o seguinte, que da ponta do lápis, ó, qualquer ponto que eu pegar desse elipse, por exemplo, nesse ponto aí, ó, a distância da ponta do lápis até o foco F1, somado com a distância da ponta do lápis até o foco F2, vai ser exatamente o tamanho deste barbante. Ou seja, esse tamanho, essa distância, tá, da soma desses dois focos que estão somados aí, que vai ter exatamente o tamanho do barbante. Esse tamanho não muda, é fixo, tá? Então, a medida, observe, ó, a medida que eu, com o lápis esticando o barbante, ó, à medida que eu faço o giro, tá? Eu obtenho esse conjunto de pontos. A esse conjunto de pontos aí nós chamamos de elipse. Então, a característica da elipse é essa aí, ó, que a distância de um ponto qualquer desta figura, que nós chamamos de elipse, ao foco 1, somado com a distância da ponta desse lápis, que é um ponto escolhido aí nessa elipse, até o foco F2, somando esses dois segmentos, o tamanho vai ser um valor fixo, tá? Então vamos lembrar que este valor fixo, e a princípio nós vamos chamá-lo de 2A, vai medir 2A, depois nós vamos explicar o detalhe porque 2A, tá? Observe também que o comprimento desse barbante é maior que a distância de F1 a F2. A distância de F1 ao ponto F2, que é chamada de distância focal, essa distância também é fixa, porém menor, tá, que o tamanho deste barbante, que tem tamanho, como dizemos aí, de 2A. E a distância do foco 1 até o foco 2, nós vamos chamando de 2C. Daqui a pouco eu vou explicar no desenho fixo para vocês esses valores que eu acabei de formar. Então, o importante é você que entenda isso, ó, como é construído uma elipse. Nós vimos como se constrói a elipse. Agora vamos dar a definição.
de elipse? É o lugar geométrico dos pontos de um plano, cujas distâncias a dois pontos fixos, que na nossa figura é o F1 e o F2. Então a distância de um ponto qualquer, tá? A esses pontos F1 e F2, que é um lugar geométrico, esse ponto P aí, a soma das distâncias desse ponto até F1 e F2 sempre vai ser uma constante. E nós dizemos que esta constante é igual a 2A. Então, nós temos aí a distância de P até F1, somado com a distância de P até F2 é 2A. E isso vai ocorrer para qualquer ponto pertencente à elipse. Inclusive, se esse ponto for o ponto A1, esse ponto aqui, ó. Se escolhermos este ponto aqui, que está no extremo esquerdo da nossa elipse, a distância desse ponto A1 até F1, somado com a distância desse ponto A1 até F2, essa propriedade vai continuar, tá? Essa constante vai continuar sendo igual a 2A. Isto significa que a distância de A1 até A2, que nós chamamos de, na nossa elipse, esse aí vai ser o eixo maior, tá? Sempre o eixo maior vai ser onde se localiza os focos. Os focos da elipse sempre estarão sobre o eixo maior. Sempre, sempre, sempre. Então, neste caso aí, a distância de A1 até A2, que é o nosso eixo maior, mede 2A, tá? Pela mesma definição aqui. E temos aí uma outra distância, que é a distância de B1 até B2. Essa distância é a distância do eixo menor. Esse eixo menor mede 2B. Então, nós definimos como constante essas distâncias, tá? Essas distâncias não mudam. Os pontos F1 e F2 são fixos. Essa distância mede 2C, que é chamado de distância focal. Mede 2C. A distância de qualquer ponto que eu pegar na elipse e somar a distância desse ponto, a F1, somado com a distância desse ponto, um ponto qualquer, até o F2 sempre vai ser 2A. Isso significa que a distância de A1 até A2 vai formar o nosso eixo maior. E lembrando que os focos da elipse sempre estarão sobre o eixo maior da elipse, essa distância mede 2A, evidentemente. E a distância do eixo menor, que é a distância de B1 até B2, essa mede 2B. Prosseguindo, na nossa figura, nós colocamos aí, ó, pegamos um ponto, no caso aqui o ponto B1, e pela definição, a distância de B1 até F1 somado com B1 até F2 é 2A. Então, no caso, nós concluímos que B1 F1 mede A e B1 F2 também mede A. Então, B1 F1 é A e B1 F2 é A. Somando A com A vai dar os 2A que nós pretendemos aí nesse desenho. Isto porque por causa da localização aí do eixo menor, tá? Formamos aí, ó, um triângulo retângulo. Eu vou marcar aqui para vocês, ó, um triângulo retângulo. A metade do eixo menor, sabemos que o eixo menor mede 2B, a metade é B, vai formar o cateto desse triângulo. A distância do centro da elipse até um dos seus focos, no caso aqui o foco 2, essa distância é a metade da distância focal, que mede C, e a outra distância, a distância de B1 até F2, vai medir A. Daí nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Observe que há hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, dos outros dois catetos. O B, que é a metade do eixo menor, e o C, que é a metade da distância focal, vão formar os catetos desse triângulo.
e colocamos aí a relação de Pitágoras. E vamos agora colocar para vocês aqui a equação reduzida da elipse, que é esta aqui, ó. Esta aqui é a equação reduzida da elipse. Observando o seguinte, temos aí, ó, x ao quadrado e y ao quadrado. Esses x e y representam as coordenadas de um ponto qualquer pertencente à elipse. X ao quadrado vai ficar, neste caso, dividido por a ao quadrado, tá? Onde a é a metade do eixo maior. E y ao quadrado vai ficar dividido por b ao quadrado, onde b é a metade do eixo menor. E esta soma aí, ó, de x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, isso vai ser igual a 1. Essa é chamada equação reduzida da elipse. Só uma observação. Caso os focos da elipse estejam sobre o eixo y, não sobre o eixo x, mas sobre o eixo y, aí nós precisamos fazer uma pequena modificação nessa formulazinha aí, tá? Então, vai passar a ser o seguinte, vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre, aqui no lugar de dividir por a ao quadrado, eu vou dividir pelo eixo menor, que é o b elevado ao quadrado, o x ao quadrado. E o y ao quadrado vai ficar dividido por a ao quadrado, que é o eixo maior ao quadrado. E isso vai ser igual a 1. Então a fórmula praticamente é a mesma, tá? Só lembrando de mudar. Isso porque se eu mudei os focos da minha elipse, os focos passam a fazer parte do eixo y. Por isso que tem que ter esta modificação aqui na fórmula, tá? Você vai usar a fórmula x ao quadrado dividido pelo eixo menor elevado ao quadrado. Quando é que você vai usar essa fórmula? Quando você estiver com os focos sobre o eixo y. Então vamos aos exercícios. Exercício número 1, nós temos aqui o eixo menor, a metade dele, que vai ser o b. Então b vale 3. Temos aqui a metade do eixo maior, que é o a, que vale 5. E ele pede para que escrevemos a nossa equação. Então vai ficar assim, ó, pela fórmula x ao quadrado dividido por, como o eixo maior está sobre o eixo x, o eixo maior no caso aí mede 10, tá? Lembrando que aqui, ó, esse tamanho aqui também é 5, tá? Aqui para baixo também é 3. Então o eixo maior mede 10. Então vamos pegar o a, que é 5, e elevar ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E vamos pegar o y ao quadrado e dividir pelo eixo menor, a metade dele, que é 3, e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, igualar a 1. Tá aqui, simples assim, tá? Tá aplicada a fórmula da equação reduzida da elipse. Quando os eixos, os semiseixos, tá? A metade dos eixos são 3 e 5. Esse outro exemplo, ele deu o valor do eixo menor. Observe aqui que b igual a 5, é o eixo menor. Ele não me deu o valor de A, tá? Ele me deu o valor de C. Esse pedacinho aqui, ó, a distância do centro até um dos focos é o valor de C. Ele não me deu o valor de A. Aí nós vamos usar o teorema de Pitágoras, tá? Fazendo esse traçado aqui, ó. Essa distância aqui vai ser o valor de A. E sabemos que A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, Pitágoras. Então, eu estou procurando o a, então a ao quadrado vai ser o b ao quadrado, o b é 5 ao quadrado dá 25, e o c é 12 ao quadrado dá 12 vezes 12, 144. Somando os dois, nós vamos achar 169. A ao quadrado é 169. E esse aqui eu vou precisar para colocar na formulazinha, tá? A ao quadrado é 169 e b, como b é 5, b ao quadrado vai ficar 25. Tá? Eu vou pegar o b e elevar ao quadrado para colocar na fórmula. E lembrando que, como os focos estão sobre o eixo x, a formulazinha é essa aqui, ó. X ao quadrado sobre a ao quadrado, que no caso é 169, somado com y ao quadrado, dividido por b ao quadrado, que no caso é 25.
e isso tem que dar 1. Aí eu coloco aqui, ó. Temos aí a equação dessa elipse, cujo metade do eixo menor, que é o B, que vale 5, distância focal aí, a semidistância focal mede 12, aí eu encontrei o valor de A, coloquei na fórmula, tá aí resolvido. Mais um exemplo. Agora nós temos aí na nossa figura, temos aí, ó, a nossa elipse com os focos no eixo Y, que eu falei para vocês, essa que vai ser o detalhe, que é o eixo Y. Neste caso, tá? Nesse caso é que você vai prestar atenção, a formulazinha vai mudar um pouquinho, tá? A nossa formulazinha vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, embaixo do x ao quadrado eu vou colocar o b ao quadrado. E embaixo do y ao quadrado eu vou colocar o a ao quadrado. Isso é igual a 1. Tá? Agora observe aí, ele não me deu o valor de A, ele me deu o valor de B. Esse valor que você está vendo aqui, ó, é o eixo menor, a metade do eixo menor, que mede 3. Então digo aí, ó, B é igual a 3, tá? B ao quadrado é igual a 9, 3 ao quadrado 9. Ele não me deu o valor de A, ele me deu este valor aqui, ó. Este valor aqui é a metade da distância focal, que é do centro até um dos focos, é metade da distância focal. Esse é o valor C. Então, o C é igual a 4. Aí eu aplico o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de A. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é 9. Que nós temos aqui, ó, B ao quadrado, que é 9. Somado com C ao quadrado. C é 4, elevado ao quadrado dá 16. A ao quadrado é igual a 16 mais 9, que é 25. De onde eu concluo que A é igual a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, encontrei o valor de A. Agora é só aplicar ali na nossa formulazinha. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado sobre B ao quadrado, que é B, tá? Embaixo do x ao quadrado eu vou colocar o B ao quadrado. Isso porque os focos estão sobre o eixo Y, tá? Esse é um detalhe importantíssimo aí. Então aqui eu vou colocar o B ao quadrado. Sabemos que B ao quadrado é 9. Então vai ficar x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre o valor maior, que é o A, ao quadrado, tá? A ao quadrado, ó, é 25. Então coloco aqui 25 igual a 1. Tá aí a nossa equação reduzida dessa elipse aí, cujos focos estão sobre o eixo Y. Um último exemplo, ou último exercício. Dada a equação, ele deu essa equação aí, da elipse, essa equaçãozinha que é a equaçãozinha da elipse, ele pede as coordenadas dos focos. Lembrando ali que os focos podem estar no eixo X ou pode estar no eixo Y. Como? O detalhe, a dica, ó. Como o valor maior está sob o x ao quadrado, nós já entendemos aqui que o A, esse 9 aí, é A ao quadrado. Então, eu posso escrever que A ao quadrado é igual a 9. Isso eu já sei que A é igual a 3. E aquele outro valor aqui, ó, o valor 4, esse vai ser o valor de B ao quadrado, tá? Então, B ao quadrado é igual a 4. Isso quer dizer que B é igual a 2. Então, aqui eu já posso responder a letra B do nosso exercício. A letra B. Na letra B, ele pede o comprimento dos eixos maior e menor. Então, o eixo maior vai ser 6, porque como A é 3, ó, como A é 3, isso aqui é o semi-eixo, tá? Metade o A é a metade do eixo maior. Então, eixo maior mede 6 e eixo menor mede o dobro de 2. O dobro de 2 aqui, ó, que é 4. 3, 2, 4. Tá aqui o eixo maior 6 e o eixo menor 4. Aí ele pede as coordenadas dos focos. Para achar as coordenadas do foco, eu tenho que encontrar o valor de C. Foi me dado aqui o valor de A e de B. Para encontrarmos o valor de C, novamente aplicando Pitágoras. A ao quadrado, 3 ao quadrado é 9.
B ao quadrado é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, C ao quadrado. Aí eu vou pegar aqui 9 menos 4 é igual a C ao quadrado. Isso significa que C ao quadrado é igual a 5. Daí eu concluo que C é igual a raiz quadrada de 5. Tá? Esse é o C, a distância do centro até um dos focos. No caso aqui o foco positivo. Como ele quer as coordenadas do foco, então vai ser assim, F1 vai ser raiz de 5 e 0. Os focos estão sobre o eixo X. Então, a ordenada aqui é igual a 0. E o F2 vai ser menos raiz de 5 e 0. Isso porque os focos aqui, ó, como falei aqui no anteriormente, tá? No início aqui, como 9 é maior que 4, então eu posso garantir que o A está dividindo x ao quadrado. Então, nesse caso, os focos estão sobre o eixo X. Aí eu digo aqui que as coordenadas do foco é raiz de 5, que é o valor de C, e 0, e raiz de menos 5 e 0. Espero que você tenha entendido. Aguardo vocês numa próxima aula.